Escrituras. Sejam bem-vindos visitantes. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, mas antes de começar, como é de costume da gente aqui, a gente vai iniciar com uma oração. Que o Senhor Deus venha abençoar esse tempo que passamos juntos aqui. Fechamos nossos olhos, curvamos nossas cabeças e oramos ao Senhor. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, tua presença, que o Senhor venha abençoar. Antes de mais nada, venha ao nosso meio, enche-nos com o teu Espírito Santo. Perdoe nossos pecados, prevaricações e iniquidades. Estamos aqui para nos anular completamente, deixar o teu Espírito falar aos nossos corações e nos abençoar com a tua imensa sabedoria. Repreende todo o mal, abençoe toda a tua igreja, abençoe toda a liderança, todos aqueles homens que são chamados verdadeiramente e enviados do Senhor, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo para guiar o teu rebanho, as tuas ovelhas, Senhor, para o caminho certo, para o caminho correto, para aquilo que devamos fazer conforme a tua vontade. Repreende todo o mal, toda ação do inimigo, e nesse instante entregamos essa oração a ti e já agradecemos esse momento abençoado. Amém. Então, irmãos, hoje é um vídeo diferente. Eu vim aqui já de uma forma mais descontraída, fazer um testemunho da minha conversão. Então, deixei algumas escrituras anotadas aqui, mas contar um pouco da história, né? Eu me converti em 1999. Eu fui batizado dia 15 de novembro de 1999. Então, assim que eu comecei a ter contato não com a igreja, mas o meu primeiro contato foi com os irmãos na rua, e eu fui chamado a participar de um estudo bíblico. E isso me inspirou até a fazer a série Bereana para ajudar essas pessoas que têm muitas dúvidas e muitas das vezes essas questões não são resolvidas e nem são colocadas para fora do seu coração. Eu, naquela época, estudava numa faculdade particular, era muito tradicional, em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital, e era uma faculdade que a gente tinha contato, né, com o mundo protestante. Não era uma faculdade católica, era uma faculdade protestante. Mas mesmo assim, eu cheguei até ir na biblioteca do curso de teologia e dei uma vasculhada lá, né, que eu era mais ou menos curioso, metade curiosidade, metade interesse em saber, né? Eu tinha no meu coração esse negócio de que a Bíblia era um livro que realmente trazia coisas boas, ensinamentos bons, bons costumes, em relação à ética, moral e também a minha fé. Eu vinha de uma família tradicional, da igreja secular, tradicional, e eu não era praticante, ia em casamentos, batizados, né? De vez em quando, Natal, eu ia na igreja, aos domingos, raramente. Tinha épocas que eu ia
todos os domingos e tinha épocas que eu ia assim muito raro, era muito raro eu ir na igreja no domingo. E em relação aos evangélicos, protestantes, eu tinha respeito, né? Tinha respeito, mas não me interessava em visitar nenhuma igreja, nada. Tinha essa convicção dentro de mim. Mas aí o tempo foi passando, foi crescendo, e já tinha lá os meus. Já estava, né? Já com os meus 24 anos, e eu queria, né, estudar e evoluir, né, ter uma profissão. Eu já tinha, na verdade, tinha feito curso técnico, sempre foi na área de computação. Eu já tinha feito curso técnico, mas eu precisava da graduação. Por isso que eu quis fazer a faculdade e estava lá, deslumbrado com a faculdade, com os meus amigos. E quando você está nessa fase, você acaba se sentindo assim, você tem o ego muito massageado, até pelos próprios professores da faculdade, que começam com aquele discurso, né, que você faz parte aí, menos de 10%, naquela época era menos de 10% da população que tinha ensino superior. Hoje não, hoje já tem, acho que chegou a ultrapassar esse número até pelo EAD, né, o ensino à distância, que proporcionou. Os preços também ficaram bastante, os preços também ficaram bastante acessíveis, né? Você agora tem o Enem, tem bolsas. Naquela época também tinha, mas era mais difícil, né? A minha faculdade ela tinha um convênio de filantropia junto com a prefeitura, então a mensalidade reduzia pela metade, né? Metade a prefeitura subsidiava para a gente, né? E ajudou bastante, ajudou muitas pessoas. Mas antes de eu terminar o curso, esse subsídio foi cortado e assim a mensalidade dobrou, mas eu já estava no último ano, eu já estava no quarto ano, no último ano, quando isso aconteceu. Mas enfim, essa foi a época que eu cheguei. Eu já tinha batalhado com o ensino profissionalizante, eu fiz o segundo grau e comecei a trabalhar na área, e é uma área muito promissora até hoje, né? Não tanto como na época, porque na época realmente você era disputado a tapa pelo mercado. Então eu já estava num processo assim de crescimento profissional, já colhendo os frutos disso daí, desse investimento que eu fiz, né? O meu pai sempre teve a convicção que a formação, né, de você ter uma profissão, você ter uma habilidade, para você ter uma especialização, para você ter uma colocação melhor no mercado e também ter oportunidade de ganhar melhores salários, né? Meu pai tinha essa convicção porque ele também tinha seguido esse caminho, né, no ensino técnico, no segundo grau técnico, né? E aí eu fui e comecei a estudar e tudo mais, e quer dizer, uma faculdade muito tradicional, frequentado pelas famílias tradicionais de São Paulo, né, ali, tanto a elite como a classe média alta, você tinha contato com esse tipo de pessoa, né? E muitas pessoas, muitos ricos, pessoas de famílias ricas e pessoas de famílias muito ricas,
de gerações já. Então, você colocado nesse meio e, para mim, aquilo, o seu ego começa a crescer e você começa a se achar diferente das outras pessoas. E você começa a ganhar dinheiro, né? Eu comprei o meu primeiro carro, eu tinha 20 anos de idade, né? Fruto do meu trabalho, né? Graças a Deus, sempre pude dar valor a isso, né? Que a pessoa que tem disciplina, tem um objetivo na vida, busca, vai correr atrás. Se você não nasce numa família tão privilegiada assim, né? Mesmo que nascesse, se os pais tivessem consciência de não dar tudo, né, para o filho ficar mal acostumado, mas fazer ele conquistar as coisas é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, muito mais gratificante, realizador, quando você traça alguns objetivos, impõe metas e você tem uma disciplina, busca aquilo e consegue. E isso é para o resto da vida. Esse ciclo ele não se encerra. Então eu estava ali, meus amigos, era muita festa, era muita, a gente saía demais, viagens, né, tanto para o interior, chácara, sítio, ou casa de praia, apartamentos e tal. E ali você se sente já no topo da cadeia. Você tem acesso a muitas coisas que você não tinha antes. E você passa a ser visto pela sociedade de uma maneira mais respeitosa, né? Porque você está fazendo um curso superior, um bacharelado, né? E tudo mais. Então eu estava lá, nesse clima. Mas, por outro lado, dentro de mim não tinha um vazio. Era um vazio que ele não se preenchia. Não tinha, eu não tinha o que eu fizesse, né? Tinha momentos, alguns momentos que era mais assim despercebido, passava despercebido, mas tinha alguns momentos que aquilo realmente me incomodava bastante. Inclusive, quando chegava fim de semana, eu não dispensava os meus amigos, eu ficava praticamente em casa, no quarto, o dia inteiro, né, ou assistindo televisão, e não queria ver a cara de ninguém, sabe? Tinha essa sensação. Não seria, eu digo que eu nunca tive depressão, mas eu fiquei em certos momentos, muitas vezes, muito deprimido, né? Não com depressão, quadro de depressão, porque a pessoa que tem depressão ela não quer comer, ela para de fazer tudo, né? Não tem vontade de fazer nada. É diferente, é um estado, não chega nem perto de ser depressão, mas é um estado onde que você realmente se recolhe e não quer contato com ninguém, quer ficar mais reservado, mas você faz as suas coisas, né? Você não deixa de comer, você trabalha, você estuda, mas, alguns momentos, né? Não chega a durar o dia inteiro, mas alguns momentos do dia que você quer se recolher e ficar sozinho na sua e tal. E eu tinha esses momentos, que eram momentos que eu ficava realmente pensando na vida, onde as coisas perdiam o seu propósito e eu ficava pensando, mas você nasce, cresce, é, você vai se desenvolver, vai casar, vai constituir família, vai ter filhos, vai envelhecer, vai morrer.
e qual o propósito da vida, né? Qual o sentido real da vida, né? Eu não tinha essa convicção. E eu via, assim, muita competição, né? Eu estava no mercado, tanto estudando como trabalhando, porque eu estudava de noite e trabalhava de dia. Aquela competição, aquela coisa muito agressiva, muito desgastante, que é o que a gente vive numa grande cidade, trabalhando em grandes empresas e estudando numa grande universidade. Esse clima de competição, de vencer, de querer, e isso, eu vi aquilo e não me começava a questionar todas essas coisas, né? E estava ali meio, já sabia hoje, né, que o Espírito Santo estava preparando meu coração para poder virar esse jogo, né? Porque eu estava inerte, como se eu tivesse paralisado espiritualmente, mas não tinha força para buscar alguma coisa que pudesse me, me impulsionar numa busca espiritual, buscar respostas espirituais para minha vida, né? Porque certas coisas aconteciam, né? Porque eu via muita injustiça, muita mentira, muita coisa errada, e eu ficava me questionando, né? Por que que o mundo era desse jeito e tinha, sabe, vendo que tudo tava errado, né? As coisas elas foram montadas de uma maneira que a gente vê a iniquidade, a injustiça. Eu tinha essa visão e isso me causava muita revolta, né? Principalmente corrupção, ladruagem, injustiças, pessoas que eram capazes não assumiam os melhores postos de trabalho, os melhores cargos. Eu ficava pensando, né, falando, pô, mas por que que isso acontece, né? Não tem uma meritocracia, tudo é dentro de um jogo político. Questionava muitas coisas nesse sentido, né? E, e via assim relacionamentos, muitas mentiras, muita superficialidade, muita falsidade, muito interesse, né, o interesse financeiro das pessoas. Todas essas coisas eu me questionava e ficava pensando. Até que um dia Deus, né, colocou pessoas no meu caminho que me ofereceram, né, essa condição de poder estar estudando a Bíblia, poder estar conhecendo a palavra de Deus, mas estudando não de uma forma, sabe, não me chamando para uma religião, mas poder estar lendo a Bíblia, poder estar compreendendo a Bíblia espiritualmente, de uma maneira espiritual, né, crendo que a Bíblia realmente é a palavra de Deus revelada aos homens, né, e sem questionar esse mérito, porque se você questionar a veracidade da Bíblia, aí não tem nem como você começar. Você tem que crer que realmente foram homens inspirados que escreveram, profetas, que homens levantados, né, na história, que escreveram os livros, as cartas do Novo Testamento, os apóstolos, né? E você tem que crer que aquilo foi selado, é um livro selado, é um livro que foi concluído segundo a vontade de Deus, para que os homens pudessem conhecer a, a sua palavra, a sua vontade, a sua revelação, suas promessas, né? Tudo ali.
E eu nunca duvidei da Bíblia, eu tinha essa convicção, né? Eu lia mais era Salmos, como uma pessoa mais leiga, eu lia mais Salmos só, li, né, pedindo proteção e tudo mais. Mas quando eu chegava na parte do Velho Testamento, eu me perdia completamente, né? O Novo Testamento, o Evangelho, ele era compreensível, né? Mas aí as cartas de Paulo ali já falam de coisas bem espirituais e também você se perde. Mas o livro de Atos tem a história ali do início da igreja. E Apocalipse nem pensar, né? Apocalipse era, não tinha, não tinha como desvendar, né, os mistérios do Apocalipse. Aí eu me encontrei naquela proposta, né? Só que o primeiro momento eu fui convidado, tudo, eu senti muito assim o amor das pessoas que estavam chegando próximo de mim, com uma boa vontade de querer me ajudar, né, de querer me ensinar mais sobre a Bíblia, mais sobre os Evangelhos, mais sobre o ministério, né, do Senhor Jesus. Só que eu fiquei assim interessado, mas tinha algo que me prendia, assim, eu não dava um passo à frente. Eu ficava, ah, não, é legal, é bacana, tudo, mas eu não saía daquela posição inerte, né? Eu respeitava, gostava de estar entre eles, mas não tomava atitude. E nessa época, quer dizer, a minha geração foi uma geração dos 12 anos que a gente não só andava de bicicleta, jogava futebol, vôlei, gostava de fazer carrinho de rolemã quando era mais antes da pré-adolescência, né? E a gente vivia na rua, porque o Brasil naquela época era um país que tinha mais segurança. Então a gente, crianças de 10 anos até jovens de 18, 19, ficavam tudo na rua até 11 horas da noite, sem ser condomínio fechado. A gente vivia dessa forma. E aí a gente brincava muito na rua. A rua era um local bem democrático, não tinha muita praça, e a gente já se aproveitava mesmo as ruas largas e fechava, estendia redes, fazia tudo quanto é tipo de brincadeira. E foi muito saudável. Isso foi muito saudável para a nossa infância, juventude, adolescência e juventude. E aí, na minha época, foi uma época que teve um boom, né? Explodiu o negócio do skate, virou uma febre. Até a televisão começou a fazer programas apresentados, né, com skatistas profissionais, tudo. E a gente fazia circuitos, né, São Bernardo, vários lugares que a gente ia em São Paulo, no bairro do Sumaré, vários lugares a gente ia andar de skate. E foi uma época muito boa, assim, porque foi um esporte completamente diferente, que a gente não conhecia e foi conhecendo, se aprofundando, né? Tiveram campeonatos internacionais no Brasil, né? Na própria Avenida Paulista ali, naquele prédio da Gazeta, e em outros lugares também. E foi uma febre. Pra gente que era adolescente, nossa, era uma febre. Aí foi passando o tempo, quando chegou nessa época, eu experimentei assim, só por curiosidade, porque o skate ele era descendente do surf, né? O pessoal ali da Califórnia, em época de frio, de neve, onde você tinha ali uma restrição para poder entrar no mar, eles pegaram pranchas, colocaram rodinhas e inventaram o skate, né?
E aí pegou também, aí pegou nos Estados Unidos, no mundo inteiro. É um esporte radical, né? É um esporte que, para quem, não sei para quem assiste, mas para quem anda, para quem pratica, traz muita emoção, semelhante ao surf. E aí, como uma vez eu fui com um amigo meu, uns amigos meus na Praia de Santos, e eu aluguei uma prancha, eu não tinha esse costume, e fui lá e gostei da brincadeira, né? Era muito mais difícil que andar de skate, surfar, muito mais difícil. E aí, quando eu estava na faculdade, combinei com os amigos e a gente começou a descer, né? Comprando prancha, equipamento. E a gente começou a descer para poder surfar. E eu tinha um amigo meu que ele tinha um colega de infância, um amigo de infância dele, que tinha casa ali no litoral norte, naquela praia do Juqueí. E aí a gente começou a ir todo fim de semana, todo fim de semana. Só que na época do verão eram ondas mais baixas, né? De 1 metro, então você brinca ali. É mais uma brincadeira tal, e para quem está começando a aprender. E aí, passado o tempo, chegou a época de inverno, e aquela região ali, ela fica mais ou menos uns 40, 30 quilômetros, uns 30 quilômetros de maresias, que já é um local que no inverno dá ondas muito altas. Ele muda completamente a figura, são ondas de 2 metros, no mínimo 2 metros, né? Muito fortes, muito fortes. E a gente foi, eu fui nesse passeio e chegando lá se deparamos com aquela situação. Eu me deparei, eu fiquei bem, bem apreensivo, mas não quis dar o braço a torcer e já que tinha descido, estava um amigo meu da faculdade, a gente resolveu entrar e colocamos roupas de proteção, né, contra frio, para poder entrar na água fria, né, aquele chamado John, que você põe são roupas de neoprene, de borracha, e aí você coloca e, e entra na água, você não sente frio, você fica completamente isolado, só os pés, né, a cabeça e as mãos ficam para fora. E dentro você fica bem, um isolamento térmico, fica bem quentinho, né? É muito gostoso, né, aquela roupa. E aí fui. Só que chegando lá, é uma praia, é lá em Juqueí é uma praia que tem onda na praia inteira, onda de praia inteira. E ficou, o que eles falam flat, né? Parou. De repente o mar parou, ficou aquela coisa sem onda nenhuma. Então aí a gente aproveitou a oportunidade e a gente foi remando até passar a arrebentação. A gente foi bem longe mesmo. Aí quando o mar voltou a trazer as ondas, né? Essas ondas vieram muito forte, muito forte. Então, num local que eu acho que já estava batendo, começando a bater 2 metros, né? Nunca tinha tido uma experiência assim, fui pego de surpresa. E aí eu falei, nossa, a gente tem, falei com esse amigo meu, eu falei, a gente tem que sair daqui, porque eu não tenho preparo para encarar o mar desse jeito. Ainda estou muito novo, muito cru, né? E eu também não sabia nadar direito. Sabia nadar, mas estava muito treinado. Aí eu fui e ele pegou a primeira onda, pegou uma onda que passou e foi embora. Aí eu não queria ficar sozinho lá no fundo, peguei uma onda. Só que nessa primeira onda que eu peguei, ela bateu muito forte e me derrubou antes dela quebrar, antes dela fazer aquela volta, eu já caí. E aí já dentro da onda que ela me jogou para baixo, quando ela quebrou, eu já estava lá embaixo, né?
Aí eu caí, bati o pescoço no fundo do mar. Demorou um tempo para eu chegar no fundo e fiquei completamente apavorado, né? Porque quando você não sabe nadar direito, a prancha é uma boia. É para você se salvar, né? Se segurar. Só que eu tinha perdido a prancha, né? Eu tinha o slash, eu senti que o slash não tinha quebrado, não tinha escapado, mas ele era um. O slash é uma correia de velcro que você coloca no tornozelo e tem uma cordinha de material não é borracha, é meio silicone. Ela estica e é amarrada na prancha. Só que esse slash que eu tinha era muito vagabundo, porque ele esticou absurdamente, né? Ele não é para esticar, ele é para ficar, para te manter a prancha uma certa distância do seu corpo. Agora, quando ele esticou demais, ele ficou muito grande, né? Então o material era vagabundo, eu nem sei como estourou, como não estourou, né? Porque foi esticando, 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 e eu não conseguia achar a prancha naquela espuma, né? Aquela espuma branca, você não consegue enxergar nada. E aí eu fiquei ali sucumbindo, engolindo muita água, fazendo muita força para tentar sair, né, na, botar a cabeça para fora para poder respirar. Eu senti muita dor no peito, né? Porque você vai, nada, 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 nada para voltar para a superfície. E você, toda hora que você faz assim, ainda tem água, ainda tem água, ainda tem água, e você nunca chega na superfície. Então aquela pressão que vai fazendo no peito, você não consegue. Você está fadigado, os músculos já não aguentam mais de tanta, porque eu não sabia nadar direito ali. Eu teria que boiar, né? Teria que fazer o impulso e deixar o meu corpo relaxado, não com a força física. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Eu fiz pela força física, força muscular. E na água você não usa a força muscular. Nessas horas você dá um impulso e vai deslizando. Dá um impulso e vai deslizando. Então você não, não trava seus músculos, né? De tanto fazer força. Aí quando eu punha a cabeça para fora da água, caía outra onda, e na terceira vez eu não tinha mais o que fazer. Um momento muito difícil e eu fiquei, e aí eu pensei, realmente, eu pensei comigo, né? Eu falei, nossa, eu vou morrer aqui. Agora é só você e Deus. Naquela hora, você tá ali sozinho, não tem ninguém para te ajudar, né? Era inverno, a praia estava vazia, não tinha ninguém. Meu amigo tinha ido embora, nem sei onde ele estava. Ele não voltou para ver se eu estava bem, nada. Ele foi para outro lado, começou a pegar outras ondas, porque ele fazia salto ornamental. Então ele já tinha um preparo físico e já sabia nadar profissionalmente, como esportista já de ponta, né? Eu não tinha nada disso. Aí ele foi embora e foi para outro lugar, foi para outra banda da praia e pegou outra onda e sumiu. E eu fiquei lá no fundo, me afogando. Ele nem ia saber, se eu morresse, ele ia saber depois de uma hora que ele fosse me procurar, ele ia ver lá que eu tinha afogado. E naquele momento, como Deus prepara a situação. Então, naquele momento não tinha para quem recorrer, não tinha para quem gritar, nada, porque eu estava debaixo d'água, né? Então eu pensei comigo, né? Lembrei daquela situação, daqueles irmãos querendo me mostrar o caminho e tal. Aí eu fui, pensei, não, quer dizer, Deus ele escuta a voz do nosso coração. Eu estava debaixo d'água, não falei, eu pensei. Então, poder de Deus, a onisciência de Deus,
E não precisa você falar, exteriorizar os seus pensamentos. O que passa no seu coração, Deus já sabe. Aí eu pensei e falei, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, porque eu estou aqui e não tenho o que fazer, eu vou morrer. Porque se eu não conseguir achar essa prancha para me segurar e realmente boiar, eu vou começar a engolir água, já tinha engolido um monte, vou engolir mais água, e aí, né, faltando oxigênio no cérebro, você desmaia e um abraço, né? E aí eu pensei, eu falei, se eu me der mais uma chance de eu sair daqui com vida, eu vou procurar esses irmãos e eu vou estudar a Bíblia, eu vou querer realmente buscar o Senhor verdadeiramente, né? Buscar um sentido para a minha vida espiritual e buscar verdadeiramente o Senhor. Sei que ali foram sinais que foram enviados para mim, né? E aí eu fui, acabei de pensar isso. Aí eu ouvi a prancha bateu, quase que bateu nas minhas costas. Foi a última vez que eu tentei sair da água e naquela hora eu nem pensei em puxar a cordinha. O desespero é tão grande, que você morre de desespero. A pessoa que morre afogada, às vezes ela até sabe nadar alguma coisa, mas se ela não tiver o controle emocional para sair daquela situação, ela morre de desespero, né? Porque você precisa ter o controle emocional, pensar o que você vai fazer, como que você vai sair daquela situação, e aí você executa. Só que se você perder o controle emocional, você entrar em desespero, você começa a se debater de uma tal forma que aí chega uma hora que você chega o cansaço, a fadiga, você não tem mais força, né? E você vai continuar afundando, né? E aí não tem mais jeito. Aí eu consegui ouvir o barulho da prancha quicando, né? No, na água, logo atrás de mim. Aí eu consegui puxar ela para o meu lado. Uma onda estava quase quebrando já. Consegui puxar ela para o meu lado e agarrei na prancha. E com os meus pés, meus braços, abracei e fiz uma força assim para não soltar, não deixar ela escapar. E aí eu fui girando ali, como se estivesse girando dentro de uma máquina de lavar roupa, né? Girando, 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 mas aquilo foi me levando para a praia, porque eu já não larguei mais a prancha de jeito nenhum. E aí eu consegui chegar na praia, mas quase eu não conseguia andar. E meus músculos estavam todos estressados, todos doendo, um esforço sobrenatural para poder sobreviver. E depois, logo depois que eu deitei na areia, eu vi meu amigo, ele estava lá no fundo de novo, pegando onda. Quer dizer, para ele, quer dizer, ele já tinha muito mais experiência que eu e tirava aquela situação de letra. Eu não. Eu quase morri, literalmente. Eu quase morri, afogado. Aí, quando eu me deparei novamente com esses irmãos que me abordaram na rua, já perto do serviço, do trabalho, onde eu trabalhava, no horário de almoço, por acaso, mas eu sei que não foi por acaso, eu encontrei na rua. E aí eu fui e comecei a dar ouvidos e aí eu fui e comecei a fazer os estudos e conhecer mais profundamente a palavra de Deus, a Bíblia. E comecei a estudar, 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 até que eu me conscientizei que eu precisava fazer um ato de fé, que é o batismo. É o batismo nas águas mediante a fé. Isso eu explico na série Bereana. Quem não assistiu, depois assistam os vídeos da série Bereana,
E vocês vão ver que eu explico ali o significado do batismo, que ele precisa ser uma decisão consciente, adulta, e que você precisa ter testemunhas que vão presenciar esse ato de fé, que é o batismo. Esse é o verdadeiro batismo da Bíblia. As religiões, elas podem criar as suas doutrinas, mas nenhuma doutrina de igreja nenhuma, de religião nenhuma, pode sobrepor aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, o batismo nas águas, mediante a fé, já há uma decisão adulta, ou seja, tem que ser uma decisão de uma pessoa que já tenha 13 anos de idade, ou seja, ou tenha mais que 13 anos de idade. Que a partir dos 13 anos você já consegue discernir o bem e o mal, né? Você já consegue tomar as suas decisões. O bar mitzvah, né, que o judeu fala, que a partir dessa idade você passa a ter decisões adultas, você entende, você não é mais criança, você não é mais inocente. Então, esse é o batismo verdadeiro, que é o batismo que está na Bíblia, que é o batismo onde há a manifestação de poder. Né? Porque se está escrito, vai se cumprir as promessas, mas tem que fazer aquilo que está escrito. Ah, mas eu fui batizado como quando eu era criança. Não. Esse batismo é um batismo de uma doutrina religiosa. Não é o batismo da Bíblia. Não é. Então, ou seja, eu não era batizado verdadeiramente como cristão, eu não era batizado segundo as Escrituras. Eu era batizado segundo a doutrina religiosa. Mas segundo as Escrituras, o meu batismo não tinha valor nenhum. Então eu tomei consciência disso e eu fiz os estudos para o batismo e fui batizado assim já com a batismo por imersão, né? E aí já com testemunhas, com aquela declaração, aquele ato de fé que você faz naquele momento, e aí você tem a manifestação do poder de Deus. Aí eu senti, foi completamente diferente de qualquer reunião religiosa ou qualquer outro tipo de coisa que eu já tinha vivenciado na minha vida. E nesse momento do batismo, porque a Bíblia diz que quando uma alma se salva, né, o batismo é a sua declaração de fé, a sua conversão, você toma uma decisão consciente e há festas no céu. A Bíblia diz que há festa nos céus quando uma alma se converte. Então ali eu assumi um compromisso com Deus, eu assumi um compromisso com o Evangelho, eu assumi um compromisso com o Senhor Jesus. Que eu já não seria uma pessoa que viveria do meu jeito, do jeito que eu queria viver. Mas ali eu iria ter já uma regra de fé, uma regra de conduta, uma regra de comportamento, né? Tudo o que a Bíblia ensina, o que nós devemos fazer para sermos bem-aventurados, ou seja, para herdarmos a vida eterna. Nós estamos aqui nesse mundo, nessa chance que nos é dada nessa vida, somos chamados a tomar uma decisão para viver segundo a vontade de Deus, né, em obediência, você entra, né, sobre agora não mais o jugo
desse mundo, mas agora você tem o jugo do Senhor Jesus, mas ele fala, né, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem muita cobrança, não tem a verdadeira liberdade em Cristo. Totalmente diferente. A gente vê muitas igrejas, nesse caso estou dizendo igrejas, como denominações, que colocam um jugo muito pesado em cima dos irmãos. Mas esse jugo pesado, essas leis pesadas, não são do Senhor Jesus. Criação do homem. Criação do homem. Então, é algo que a igreja, que essa denominação, ela está fazendo, mas ela está indo contra o evangelho do Senhor Jesus verdadeiramente. Porque o evangelho do Senhor Jesus, ele fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim, vós que estão cansados, né, e de carregar as suas pesadas cargas, né? Então a gente passa por um processo de transformação de dentro para fora. E isso é muito impactante. A pessoa que não se converte verdadeiramente, ela não sabe o que é o poder de Deus, verdadeiramente, de transformação, de dentro para fora, transformar o seu coração. Você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, esse batismo, ele foi o divisor de águas na minha vida. Depois, o batismo no Espírito Santo. Agora, eu estou dando um testemunho da minha conversão. Então, aí mudou completamente a minha vida. Né? Mudou completamente. Passou a ter um sentido, passou a ter um propósito. Todos aqueles questionamentos, toda aquela minhas fases que eu passava deprimido, tudo aquilo foi embora. Então, entrou paz, alegria, né? Amor, né? Comunhão. Então eu estava com os irmãos, né? Estou até hoje, graças a Deus, e foi algo assim muito impactante, muito impactante. E você passa a ter uma visão de mundo completamente diferente. Eu quero compartilhar com vocês uma escritura aqui na Bíblia. Vou começar a gravar aqui. Começar a gravar a transmissão, né? Então aqui eu queria compartilhar uma escritura. Vamos colocar essa aqui, Poço de Jacó, que é no livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5 a 23. Aqui a gente vai grifar tudo que é bem importante. Então a escritura diz assim: chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, Jesus, né, junto da herdade de Jacó, dera ao seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço de Jacó, era cerca da hora sexta. A hora sexta seria meio-dia. Então, uma hora seria 6 horas da manhã, e a hora sexta, no nosso relógio atual, seria meio-dia. Né? Cansado da viagem, achou um poço ali. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui era uma divisão que havia nas tribos de Israel, e os judeus eles passaram a, depois da divisão das tribos do norte, com a tribo de Judá, passou a ter uma rivalidade. Então essa mulher era samaritana, nas tribos do norte, e Jesus era judeu ali, estava vivendo ali na Galileia, né? E eles não se davam muito bem, tinha um certo distanciamento. E por isso que a mulher disse: por que você está falando comigo, sendo judeu? Aí no versículo 10, Jesus respondeu-lhe: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado a água da vida. Então aqui Deus, o Senhor Jesus, está falando já parábola do que realmente precioso aquela mulher estava ali em frente ao Senhor Jesus e não sabia o quão precioso, o tesouro verdadeiramente, o que ela poderia obter, né, tendo o Senhor Jesus ali perto dela. E que água é essa, né? Porque o Senhor Jesus: dá-me de beber e tu lhe terias pedido e ele te haveria dado a água da vida. Então aqui o Senhor está falando para elas: você não sabe o que está diante de ti. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E quem crê em mim, rios de água vivas fluirão do seu interior. Essa água viva que o Senhor Jesus está falando é o Espírito Santo, que te dá a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tem essa água viva? Ela ficou interessada, de repente essa água poderia rejuvenescer, né? Ela poderia ter tido essa dúvida nessa hora. No versículo 12 diz: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? Então, como Jacó era o pai das tribos, das 12 tribos, né? Então ele tinha uma posição de patriarca aqui dessas tribos de Israel, e ela está falando: porventura tu és maior que o nosso pai Jacó, que é o nosso, foi o progenitor, né, digamos assim, da tribo de Israel, das 12 tribos, né? Porque esse poço foi cavado pelo próprio Jacó, né? Por isso que ela está falando: maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado. Então, o próprio Jacó, ele coabitou ali naquele lugar, né, inclusive com o seu rebanho. Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede. Então ele está falando: olha, de forma natural, você vai beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então o Senhor está falando: essa água natural, ela vai suprir as suas necessidades e você vai ter sede de novo. Mas a água que eu lhe ofereço é uma fonte que jorre para a vida eterna. Então é uma água que você nunca mais vai ter sede. O que ele está falando? Esse vazio. Aí ela fala, ela achou, né, que nossa, essa água deve ser maravilhosa, vou rejuvenescer, né? Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Então ela falou: se eu beber essa água, nossa, nem eu vou precisar beber água, nem vim aqui mais nesse poço. Disse-lhe Jesus. Vai, aqui Jesus, ele fala, né, já se revelando como um profeta, como um enviado do Senhor, nosso Deus, né, nosso Pai Celestial.
Então ela ficou interessada nessa água. Só que Jesus está falando que a água é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que, que vai coabitar dentro do seu ser com o teu espírito e na tua alma, no teu corpo, e você não vai sentir mais esse vazio. Então foi o que aconteceu comigo, aquele vazio, aquele propósito de vida que eu não estava achando um propósito de vida interessante, fútil, uma coisa assim, para quê, né? Tudo isso, né? A gente começa a ver que muitas coisas dessa vida é pura ilusão, como diz lá no livro de Eclesiastes, né? Tudo é ilusão. Você começa a ver, tudo é ilusão. Quero achar um propósito para minha vida, um propósito verdadeiro, né? Aquilo que eu possa saber que o meu corpo carnal ele vai perecer. O nosso corpo do pó veio do pó, ele irá, mas é a minha alma e o meu espírito, né? Para quem tem preparados e para quem será, o que tem preparados e para quem será, né? Isso que eu vou levar nessa minha vida, essa minha experiência aqui na Terra, né? E Jesus está falando aqui, né? E ela ficou interessada, né? Não queria mais voltar no poço e até pode até ter pensado interiormente, sem falar que aquela água poderia rejuvenescer, fosse uma fonte de beleza também, né? Se ela traz vida eterna, né? Aí respondeu Jesus. Aqui Jesus faz, ele já coloca um desafio. Então Deus sempre vai te colocar um desafio, né, para ver se verdadeiramente você vai querer seguir, né? Você é provado. Então naquele momento eu não tinha para onde correr. Fui provado. Graças a Deus passei pela prova, porque se eu tivesse ficado calado, ou se eu não invocasse, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Se eu não tivesse invocado o nome do Senhor naquele momento, talvez nem estaria aqui para dar esse testemunho. Então ele fala assim, aqui o Jesus começa a desafiar, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí respondeu a mulher, não tenho marido. Aí Jesus diz, disse bem, não tenho marido, porque cinco maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus, na sua onisciência também, sabia da vida das pessoas, sem perguntar, simplesmente o fato dele olhar para as pessoas, ele já sabia toda a vida da pessoa, como se tivesse um livro escrito, não precisava perguntar, né? Então ele já disse aqui, ó, disse bem que não tenho marido, porque já tivesse cinco maridos, né? E esse agora não é teu, né? Provavelmente deveria ser casado com outra mulher. E ela estava sendo um amante desse marido, né? E disse à mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então aqui ela já declarou. Eu vejo que és profeta, porque eu não falei, nós não conversamos sobre esse assunto. Não falei para ninguém. E ele sabia, né? E ela já confessou aqui, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí, aquela briga, né? Deus está aqui, Deus está ali, Deus está naquela religião, Deus está naquela denominação, Deus está naquela igreja, aquele pastor, aquele enviado de Deus, né? Então as pessoas ficam fazendo via sacra, procurando lugares, procurando locais para, para, para encontrar com o Senhor. É justamente ao contrário, né? Se você invocar o nome do Senhor, esteja onde você estiver. Então, no versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me a hora vem, em que neste momento, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, porque lá eles ficavam disputando o lugar. Não, aqui é o poço de Jacó, aqui é o nosso pai, ele fez esse poço aqui,
Ele bebeu desse poço, o seu gado, o seu rebanho, e ele adorou a Deus nesse poço. Então esse poço aqui é sagrado. Aí os outros falaram, não, em Jerusalém é sagrado, porque em Jerusalém foi construído o templo, né? Então o templo é onde as pessoas vão adorar ao, ao Deus, uma vez por ano, todos têm que subir a Jerusalém para adorar a Deus, né? Naquela data específica e tudo mais, e aí ficava aquela disputa, qual que é o lugar mais santo, qual que é o lugar mais sagrado. Então Jesus aqui está quebrando esse paradigma, e ele fala, né? Não é em Jerusalém, ora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, né? Adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está dando a direção que é os judeus, através dos judeus, que nós tomamos o conhecimento do Deus verdadeiro. Então ele está falando, nós sabemos o que adoramos, porque a adoração vem, a salvação vem dos judeus, né? Não de outros povos. Isso é que nós devemos dar honra a quem tem honra. Então, Deus se manifestou primeiro aos judeus, depois aos gentios, que somos nós. Ele estendeu a salvação para o mundo inteiro, a toda tribo, língua e nação. Todos hoje têm acesso. Mas aí ele diz aqui no versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então mudou. Hoje não tem local, não tem lugar, mas é o seu coração. Você que, quando abre o coração, esteja onde você estiver, né? Deixa eu parar a gravação aqui. Então, esteja onde você estiver, onde você abrir o seu coração, né? O desejo sincero, verdadeiro, de querer conhecer, de querer realmente ter essa experiência. Então, antes de você falar, o próprio Deus ele já está do teu lado, né? Ele conhece os teus pensamentos. Então, eu estava debaixo d'água e não tinha como eu falar, proferir palavra, mas no meu interior, no meu coração, o meu pensamento, ali Deus já se manifestou e me deu esse livramento. Eu consegui sair daquela situação que a gente vê todo ano, surfistas que são inexperientes ou aqueles que são experientes, mas desafiam a natureza ou a força do mar, né? Então acabam morrendo e afogados e depois vão aparecer na praia já mortos, né? Depois de uns dias e eu escapei, recebi o livramento daquela situação. Então assim, quando Deus ele quer te converter, é claro que ele vai trabalhar, mas você tem que ter um desejo no teu coração sincero e verdadeiro. Não é brincadeira, não é religião. É você e Deus, é algo particular. É a sua vida, é a sua alma. Então, isso é pessoal seu. Então, Deus ele vai trabalhar de cada pessoa, a cada pessoa de uma forma diferente. Uma forma especial, uma forma íntima. E comigo foi assim que aconteceu. E aí foi onde eu nasci espiritualmente, nessa situação. E aí foi onde que a minha história ela mudou completamente. Ela mudou completamente. Né? Eu tive, não tinha, né, essa limpeza, né, essa escuridão que me oprimia, muitas das vezes
faz você recorrer a vícios, recorrer a coisas para preencher um espaço vazio que você nunca consegue preencher. Essa era a minha verdadeira situação. Eu tinha um espaço vazio no coração que nada preenchia. Tudo que eu buscava, tudo que eu tentava fazer para me divertir, para viajar, me divertir, tudo, sair, festa, tudo que eu quisesse fazer para poder ter prazer, me divertir, preencher esse espaço vazio, às vezes até com materialismo, comprando alguma coisa, comprando um carro, comprando alguma coisa para tentar preencher. Tem muitas pessoas que têm compulsão de comprar coisas, porque naqueles 2, 3 dias que você compra alguma coisa que você almeja, deseja, ou cobiça, né? Durante 2, 3 dias aquilo te satisfaz, te dá um prazer, te dá uma, uma sensação de conquista, uma sensação boa. Mas depois de 3 dias aquilo escorre na mão como você tivesse um punhado de areia. E aquilo escorre entre os dedos, aquela sensação ela vai embora muito rápido. Então tem pessoas que têm compulsão de comprar e toda semana estão comprando, comprando, comprando para ter essa satisfação. Só que é uma coisa carnal, é uma coisa material, uma coisa que passa, passageira, e ela passa muito rápido. Não é espiritual. Então por isso que ela nunca satisfaz. Como se fosse essa moça, essa samaritana que tinha que ir lá toda vez para buscar essa água do poço para saciar essa sede. Então, essa parábola que o Senhor Jesus dá, o fundamento dela é isso: é aquela sede de Deus. Você não sabe, mas é sede de Deus, a falta de Deus na tua vida. Você não sabe. Você sempre tenta saciar essa sede com alguma coisa. Então, as pessoas se envolvem em vício, drogas, bebidas, sexo, materialismo, né? Como eu já disse aqui, vão comprar coisas, isso, aquilo, viagens, fazem várias coisas que algumas coisas não são prejudiciais, mas outras coisas são. Geram que vão te escravizar naquilo, né? Você tem esse fosso espiritual, esse vazio, então você preenche com uma coisa que é passageira, banal, muitas vezes é um pecado, uma coisa um vício que não vai gerar frutos na sua vida, muito pelo contrário, vai tirar, né, vai te deixar numa situação pior do que quando começou, e depois a pessoa vicia naquilo e vira um ciclo vicioso, ela não consegue sair. Ela já entra num estado de escravidão. E aí fica mais difícil ainda. Né? Então aí é onde as pessoas, às vezes, até levado a suicídio. Né? Como a gente tem visto, né, isso acontecer nos dias de hoje. Então, esse rios de água viva fluirão do seu interior. Então, Jesus está oferecendo essa água que limpa todo o seu coração, limpa todos os seus vícios, limpa os seus pecados e você vai ter uma vida nova. Então, a alegria, a paz, você vai ter esperança, vai ter uma boa disposição, você vai ter iniciativa, as coisas vão começar a inverter na sua vida. Tudo aquilo que te levava para baixo, ele vai ser aniquilado e agora você começa numa nova vida, como se você tivesse nascido de novo, verdadeiramente, né? E aí zera tudo e você começa a aprender a viver novamente, mas agora segundo a luz do Evangelho. É assim que funciona.
Então é isso, meus irmãos. Eu quis dar aqui o meu testemunho, porque às vezes a pessoa acha que ah, você se converteu porque estava lá nas drogas, estava no fundo. Ah, você se converteu porque estava no meio da prostituição. Ah, você se converteu porque você era ladrão, bandido, estava roubando, estava preso, estava cumprindo pena. Ah, você se converteu porque você estava em câncer, fase terminal, né? E você foi lá e aí estava com uma doença que não tinha cura. Ah, você se converteu no meu caso, né? Esse verdadeiramente foi o meu caso. E aparentemente eu estava com saúde, estava com um padrão de vida razoável, estava exercendo a minha função profissionalmente, estava crescendo, estava estudando, estava numa boa universidade, uma das mais conceituadas do país. Só que eu passei por uma situação de morte, né? Eu tive que chegar a esse extremo para poder me tocar, para poder acordar. Porque o príncipe desse mundo, o Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. Então, a gente não acorda, a gente, é como se a gente tivesse boca, não conseguisse falar, tivesse ouvido, não conseguisse escutar, tivesse olhos, mas não conseguisse enxergar. A gente entra numa situação de cegueira completa espiritual do que está acontecendo na nossa vida. E aí eu tive que passar, como Deus viu que, mesmo enviando pessoas para trombarem, cruzarem o meu caminho, eu não acordava. Eu não tirava um tempo para poder sentar e para poder ver, para poder entender o que se passava, né? O que eles estavam querendo transmitir para mim. Por isso que eu fiz, estamos terminando agora nessa série Beriano, faltam só 3 episódios. Então, seguindo aqui a orientação de Deus, do Espírito Santo, vão ser somente 10 episódios, faltam só 3. Então, o propósito dessa série é esse, fazer as pessoas se despertarem, ele que esse mundo ele é passageiro, seu corpo é perecível, a gente não passa 70, 80 anos, né? E depois a gente vai embora, deixamos filhos, netos, deixamos nosso legado, mas tudo isso aqui no mundo é vaidade, é ilusão. Verdadeiramente o que tem que ser investido primeiramente é a sua vida espiritual, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não sabia que num fim de semana eu poderia perder minha vida lá, né? Naquela situação que eu já descrevi aqui. Então é aí que passou, deixei de ser uma pessoa religiosa e passei a ser uma pessoa convertida e com vida espiritual. Essa é a diferença. Você tem vida espiritual. Você tem comunhão com o Senhor. Você é sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor te visita e você é sensível. Você sabe quando o Senhor te visita, quando Ele fala, né? E aí faz completamente toda a diferença. Faz toda a diferença. Completamente diferente. Quando você não é superficial, quando você não é uma pessoa religiosa, quando realmente você entende o que Deus quer da sua vida. E aí você passa a viver para o reino de Deus, você passa a fazer coisas para o reino de Deus, cumprir a sua função. Deus não vai te chamar para você ficar parado, inerte, sem fazer nada. Para cada pessoa, Deus tem um propósito. Para cada pessoa, Deus tem um ministério. Né? Porque a igreja é um organismo vivo, né? E ela atua em diferentes áreas e Deus tem um propósito para cada pessoa.
Então você não pode ficar inerte, não pode ficar parado, não pode simplesmente receber, né? Você tem que doar também, servir, né? Tem que fazer a vontade do Senhor, né? Então você faz, a vontade do Senhor é feita, nossas obras é feita em Deus. Então Ele, através da vontade dele, atua pelas nossas, usando as nossas vidas. É assim que funciona. Então aí você já está sendo participante do reino. Na minha vida anterior, eu fazia as coisas que eu queria. Eu decidia. Eu queria isso, aquilo, isso. E não perguntava para ninguém. Tudo que eu fosse fazer era da minha livre e espontânea vontade. Eu era Deus de mim mesmo. Eu tomava as minhas próprias decisões. Né? Eu era soberano de mim mesmo. Né? Então não tinha essa hierarquia onde Deus ele determina as coisas e a gente segue porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Né? Na onisciência de Deus, ele conhece o futuro e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então, não que a gente não vai passar por tribulações, porque o Senhor Jesus diz que a gente tem que ter bom ânimo, que ele venceu o mundo, né? Então ele passou por tribulações, por períodos difíceis, por traições, por sofrimento, mas lá na frente ele venceu. Então a gente passa, está sujeito às mesmas coisas, porque a gente vive nesse mundo. É um mundo de trevas. O Senhor diz que o mundo não vem para a luz porque eles têm vergonha de mostrar aquilo que eles fazem às escuras. Porque para você vir para a luz, você tem que confessar, você tem que vomitar toda a podridão, todo o pecado. Né? E esse ato de confessar, a pessoa às vezes sente vergonha. Né? Sente vergonha. Não é confessar para um homem, para uma mulher, nada disso. É confessar para Deus. Né? Entra no teu aposento, fecha a porta, para que não seja interrompido, fecha a porta, ore ao Pai e sairá de lá justificado. Ou seja, você pede perdão ao teu Deus, ao teu Pai celestial. Não é para homens. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou: entra no teu aposento, tranque a porta para não ser interrompido, que muitas das vezes você é interrompido. Então você tranca a porta, então ele enfatizou: tranca a porta, entra no teu aposento, tranque a porta e ore ao Pai. Digo-lhe que sairás de lá justificado. Justificado seria: você foi perdoado. Você foi perdoado, porque você confessou ao Pai. Então tem pecado que você comete contra Deus e tem pecado que você comete contra o seu semelhante, que aí é iniquidade. Então, quando é contra Deus, você pede perdão a Deus. Quando o pecado é contra o teu irmão, o teu semelhante, que é iniquidade, você pede perdão por teu irmão. Tem muita gente que peca contra o irmão e pede perdão a Deus. Não é assim. Para você ser justificado, se você pecou contra o teu irmão, você tem que pedir perdão para ele. Para ele. Não é para Deus. Você não pecou contra Deus, você pecou contra alguém. Você tem que pedir perdão para ele. E quando você peca contra Deus, você pede perdão a Deus. É assim que funciona. As pessoas costumam a misturar essas coisas. Né? Então, é isso, meus irmãos. Eu queria deixar aqui o meu testemunho, que é muito importante. Né? Então, assim, eu não estava vivendo o caos na minha vida, alguma coisa. Era aquele vazio grande, só que eu ficava numa posição inerte. Deus tinha um propósito na minha vida, eu ficava numa posição inerte, ou seja, eu ficava
relaxado espiritualmente. Relaxado espiritualmente. Não fazia nada para mudar a situação. Então, eu tive que passar por uma situação de quase morte para acordar, para dar aquele chacoalhão na minha alma, no meu espírito, eu acordar e eu falar, não, realmente, eu tive essa segunda chance, então agora eu vou buscar, vou dedicar tempo. Né? Porque as pessoas não dedicam tempo, né? Preenche a vida inteira. Eu fazia isso, preenche a vida inteira com um monte de compromisso e não tem tempo para Deus, não tem tempo para se dedicar, para ler uma Bíblia, para ir numa igreja, numa denominação, assistir um culto, assistir uma pregação, participar ali de louvores, né, para elevar a sua alma, para receber ali a comunhão com o Espírito Santo, deixar Deus entrar no teu coração, falar no teu coração. O culto é muito importante, muito importante. Você não ir no culto, você não sabe o que é oferecido ali espiritualmente. Se aquela igreja verdadeiramente tiver a presença do Espírito Santo, você sente, né, aquela paz, aquela comunhão, aquela elevação espiritual. Você esquece dos seus problemas seculares, que todos têm problemas. Você entra numa intimidade ali, porque é mais forte, coletivo. Né? O Senhor Jesus, ele disse, onde tiverem dois ou mais, né, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele preza a união, ele preza a reunião. Ele quer que os irmãos estejam juntos como família. A gente tem o mesmo Deus, a gente tem o mesmo propósito. A gente almeja os céus, almeja o reino de Deus já está entre vós, diz o Senhor. O Espírito Santo já está aqui. Então, esse negócio de ficar cada um na sua casa, na internet, não funciona. A reunião, a comunhão dos irmãos, né, ela é o desejo, uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. Que eles sejam unidos, sejam um, assim como eu e o Pai somos, eu e tu somos um. Ele orando ao Pai. Mas como é que a gente vai ter essa comunhão? Como é que a gente vai ter essa ligação se a gente não se reúne, não tem uma presença física? Né? A gente tem que estar unido espiritualmente e essa união no campo espiritual ela se reflete no campo material que nós vamos estar reunidos também nesse mesmo propósito, né? De estar seguindo o Evangelho, sobre a luz, né? Sobre a doutrina do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. É assim. Então, a gente tem que ter essa união. Isso é muito importante. Principalmente quando a gente for louvar, a oração ela é mais poderosa, é mais efetiva, quando ela é feita em conjunto, né? Todos os irmãos orando, louvando, o louvor em conjunto também ele é mais poderoso. Né? Ali, quando a palavra é revelada a uma pregação onde tem mais gente reunida, você orou, todo mundo orou querendo que o Espírito Santo se manifestasse, que a palavra de Deus, a vontade de Deus fosse revelada. É a pessoa que é escolhida pelo Espírito Santo para trazer aquela palavra naquele dia, naquela noite, né? E vai receber poder ali, vai receber unção para trazer aquilo que Deus quer, da igreja. Então tudo tá interligado, tudo faz parte. Então, aí quando eu entendi, aí eu mudei completamente a minha postura. Então, você sai daquela postura de comodidade, de querer só receber, você passa a servir,
O Senhor Jesus diz: aquele que serve é mais feliz do que quem é servido, porque você estando ali no poder do Espírito Santo, né? O mover que tem isso na sua vida, você está debaixo da graça de Deus, é muito prazeroso. A sensação não tem palavras para descrever, né? A paz de espírito, a sensação, a alegria, não tem, não tem palavras para descrever. Só que são experiências espirituais que cada um vai ter, né? E tem nessa comunhão que a gente tem na igreja, e cada um tem a sua experiência espiritual e sabe, Deus sabe trabalhar com cada pessoa individualmente, com as necessidades de cada pessoa individualmente. Assim que funciona. Então é isso, meus irmãos. Queria deixar aqui esse vídeo que é do meu testemunho e saber, eu já vi gente que passa até por mais situações de morte, uma, duas, três, uma, duas, só na terceira que a pessoa, sabe, acorda e realmente vai buscar e não precisa chegar nessa situação, né? Você tem também as outras situações que eu descrevi, que é verdadeira, por quê? Porque a pessoa chega no fundo do poço, e quando ela chega lá no fundo do poço, é que realmente onde ela encontra Deus, onde ela, no último suspiro, como eu fiz, pediu misericórdia do Senhor, porque a pessoa chega no fundo do poço, ou através da vida dela, ou ela chega no fim da linha, numa situação de morte. São os dois casos, né? E, e na palavra está escrito: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então chega nesse extremo, a pessoa pede misericórdia e ela alcança, porque a misericórdia triunfa no juízo. Então nosso Deus, ele é misericordioso, ele sabe da nossa situação espiritual, ele sabe da nossa cegueira, ele sabe da escuridão que é esse mundo, né? Que esse mundo é um mundo de trevas, que as pessoas estão na escuridão e ela precisa encontrar a luz. Cada pessoa tem a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus. Ela não passa dessa vida para a outra sem ter tido essa oportunidade. Só que ela escolhe. Porque no reino de Deus ninguém é obrigado. É tudo por livre e espontânea vontade. O dia que você não quiser mais, você também pode sair. Ninguém é obrigado, né? Tudo por livre e espontânea vontade. É assim que Deus trabalha. O Senhor Jesus diz: aquele que quiser, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, nem sempre você vai ter que seguir, você vai ter as suas vontades, vai ter as suas vaidades, mas você vai ter que negar isso para seguir o caminho do Senhor Jesus, que é um caminho muito mais genuíno. É o caminho perfeito para que a sua vida ela gere frutos e você não vai colher somente nessa vida, mas vai colher após a sua morte, a vida eterna. Porque nós teremos o nosso julgamento. Quem está em Cristo Jesus não entra em condenação. Quem não está, já está condenado. Vai haver o julgamento. Nós não recebemos essa vida para simplesmente gastá-la ao nosso bel prazer nesse mundo e depois tudo se acaba. Não é assim. A gente está sendo na condição humana, a gente está tendo uma segunda chance. Essa é a nossa segunda chance, né? Então, a palavra de Deus diz: Hakana, que é louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem será. Ou seja, a pessoa que vive loucamente, né? A pessoa que vive de uma maneira
completamente sem regras, sem valores, faz aquilo que quer, faz o que tu queres porque é tudo da lei. Essa frase é de Satanás. E ele inspirou muitos roqueiros. Desculpa, irmãos. A garganta está muito seca. Esqueci de pegar água aqui. Mas ele inspirou muitos roqueiros a proferir essa palavra. Porque muitos roqueiros, muitos músicos, não só do rock, de todos os segmentos, quase todos os segmentos, fazem pacto com Satanás para obter sucesso, obter habilidade, obter inspiração, porque como Satanás ele era o ministro da música, ele era o grande maestro, ele conhece, ele não perdeu esse dom, né? Ele foi ungido para isso. Então ele é um as na música, ele conhece tudo. E ele inspira as pessoas, sim, a fazerem sucesso, a fazerem coisas extraordinárias no meio da música, porque ele era o querubim ungido. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso foi a inspiração dele, do próprio Satanás. Ele não entrar na eterna desobediência, né? Deus, ele traça um caminho para a sua vida para que você seja bem-aventurado, né? Você consiga a sua vitória, consiga a sua libertação, consiga a sua redenção, consiga a sua vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Mas o Satanás ele cria uma cultura completamente oposta, ele dissemina isso no mundo, na mídia, através de artistas famosos, né? Muitos fazem pacto e conseguem dinheiro, riqueza, mas a gente vê o fim deles, né? A morte. A morte, muitas das vezes, a gente vê uma morte triste, uma morte tenebrosa. E por quê? Porque escolheu o caminho mais fácil, o caminho largo. Então é isso, meus irmãos. Fica aqui meu testemunho. Já estamos aqui com 1h30, mas que seja edificante para vocês, seja edificante para aquele que esteja visitando, que não seja convertido. E eu queria fazer uma oração aqui para quem não é convertido. Se quiser me acompanhar, feche os seus olhos, curva sua cabeça e diz assim: Pai Santo, através desse testemunho, eu também quero conhecer a Ti verdadeiramente. Eu também quero conhecer ao Senhor Jesus verdadeiramente. Eu também quero ter a experiência de receber o Espírito Santo, de ter uma nova vida, ser batizado, confessar a minha fé, ter esse ato de fé, crer verdadeiramente na Tua palavra, seguir, saber que em algum lugar tenha uma igreja, uma denominação, um pastor, alguém que é levantado por Ti, alguém que é escolhido por Ti para cuidar das Tuas ovelhas, do Teu rebanho, e que o Senhor me faça conhecer, me faça fazer parte, me faça realmente, verdadeiramente participar, estar em comunhão com esses irmãos, com essas pessoas que o Senhor está enviando na minha vida agora, neste momento, para me mostrar o caminho, para me ensinar, para me discipular, para trazer essa janela do céu para a minha vida e que eu possa realmente ingressar nesse caminho que é o evangelho da tua salvação. Envia os teus anjos, repreenda todo mal, toda astúcia do inimigo que tenta se levantar contra a minha vida e que eu possa agora verdadeiramente, a partir desse momento, invocando o nome do Senhor Jesus e a tua salvação e o seu sacrifício,
vivo na cruz, para que eu possa ter a minha vida transformada. Em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo me encaminhe, me direcione e que eu possa estar no lugar assim que o Senhor determinar, assim que o Senhor escolher, para que eu possa nascer espiritualmente, crescer e seguir a Tua luz do Evangelho até o final. Louvado seja o Teu santo nome e abençoe todas as pessoas, todos aqueles que são guiados, que são usados pelo Senhor para cumprir o ministério da igreja até o retorno do Senhor Jesus nessa terra. Louvado seja o teu santo nome para tudo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui é um ato de fé, é uma oração de fé, e aí é o sobrenatural de Deus. Cada um vai ter a sua experiência pessoal. Estou dizendo para os visitantes, aqueles que estão acompanhando o nosso canal e que querem ter uma experiência. Eu não tenho igreja, né? A gente sabe que na internet ela alcança quase todos os lugares, então por isso que eu peço que o Senhor te direcione para uma igreja, para uma denominação que realmente tenha homens levantados e que seja aquela que o Senhor deseja, que vai fazer uma construção espiritual na sua vida. Vai usar esse ministério e essa igreja, essa denominação, esse pastor, aqueles que são na minha região podem congregar na igreja, na mesma igreja que eu congrego, mas onde esse vídeo chegar, né? Então Deus dará jeito, né? Porque Deus ele não vai te chamar, ter um chamado na sua vida sem antes te preparar lugar. Tá ok? Então é isso aí. Deus abençoe mais esse momento, né? Mais essa oportunidade que tivemos juntos aqui e nos veremos no próximo vídeo. Que o Senhor abençoe. Amém?